Capítulo 9. Nossos corpos e nossas células. Enquanto o ser humano encarna aqui na Terra, ele possui o agregado humano que é formado, até onde se sabe atualmente, por 7 corpos, como mostrado na figura. 7 níveis para cada corpo, 7 subníveis para cada nível, 7 chakras principais, 21 chakras secundários, 3 nadis, transportadores do prana, principais e 14 meridianos principais. Na medida em que o ser humano vai evoluindo espiritualmente, ele vai perdendo essa roupagem. Ou seja, para cada dimensão, existe um tipo de corpo atuante, que servirá de instrumento de atuação da sua consciência ou essência divina, subindo assim de nível de consciência. Por exemplo, quem não encarna mais na Terra não precisará mais do corpo astral, que serve de modelo para as encarnações do corpo físico. Muitos mestres já ascensionados, que se localizam ou atuam no plano ou dimensão mental, por exemplo, já não utilizam mais essa roupagem. E assim por diante, até que cheguemos à nossa origem ou princípio universal, que todos conhecem como Deus ou consciência universal. Por isso que somos considerados pedaços ou centelhas de Deus. Deus se dividiu em espíritos ou personalidades, pois seu amor é infinito e por isso impossível de não reparti-lo. Essa mesma sensação é experienciada por nós em relação aos nossos filhos, pois fomos criados à sua imagem e semelhança. Todos os nossos corpos são constituídos por células. Células sutis nos corpos mais sutis e células densas nos corpos mais densos. Esses são alguns nomes de células etéricas: neurosídeos, neurônios, hemaquetas, todas as plaquetas e células do sangue, teoblastoides, alguns tecidos, citogeradoras, tecidos totais, organose, geradoras de órgãos, ocaínas tipo B, eliminadoras do excesso celular material e espiritual, estigma maligneo, doenças do karma, penitência, extractus orobus, mapeamento genético, funções para grupos de DNA, extractus sorocórpicos, os cromossomos, sulcos, epífise e meiose, chakra, célula responsável por gerar o fluxograma dos corpos. Tudo isso pode ser encontrado no comando Starir na área genética dimensional, cujo canalizador foi o Adriano Albernaz. Não entrarei em detalhes em relação aos nossos níveis e subníveis, mas todavia devem saber que eles existem, pois todos eles são dotados de especialidades que representam uma característica funcional importante para cada região do corpo e para cada nível de atuação do aspecto consciencial. À medida que o ser, na sua forma íntegra, ou seja, constituído pelos 7 corpos, níveis e subníveis, evolui no seu aspecto mais íntimo, conhecendo-se cada vez mais, ele repassa tudo e toda a sua experiência para suas células. Essas, por sua vez, armazenam informações preciosas ao longo de todas as suas existências, em diferentes dimensões planetárias ou até mesmo somente no planeta Terra. De qualquer forma, as células representam as unidades de memória dos nossos corpos.
Por isso, não seria possível culpar algo ou alguém pelo que nós somos na atualidade, pois somos exatamente o resultado do que criamos ao longo de nossa existência e que coube a nossas células físicas processarem toda a informação contida na memória celular dos corpos sutis e, juntamente com os arquivos acássicos que são existentes no universo, fazer um novo corpo físico. É assim em todas as encarnações. A cada nascimento no mundo material, as células físicas recebem essas informações vindas da memória celular existente nas células dos outros corpos sutis, transformando-as de acordo com as vibrações que chegam até elas, proveniente desses corpos. Alguns autores especificam mais ainda, dizendo que o corpo psicossomático, ou astral, ou ainda emocional, seria o modelo em torno do qual as células físicas se aglutinam, a fim de definir a forma humanoide, e, portanto, funcionaria como um modelo organizador biológico. Tudo isso serve, então, para que se crie um corpo físico com tudo o que é necessário para o crescimento espiritual do próprio indivíduo naquela existência. Por isso, friso tanto neste livro sobre a importância de cuidarmos do nosso corpo e, ao mesmo tempo, de sermos gratos pelo corpo que recebemos, pois é através dele que temos a chance novamente de consertar nossos erros do passado e evoluirmos espiritualmente. Além disso, trazemos impregnado em nosso DNA as vibrações energéticas negativas ou positivas que foram sendo gravadas ao longo das vidas ou encarnações. Por isso, cabe a nós melhorar as características de ordem negativa e lapidar as características de ordem positiva. É importante ressaltar ainda que ninguém nasce numa família por acaso, seja por dívidas ou resgates passados, como mencionei anteriormente, seja para ajudar pessoas em um nível mais baixo de evolução, etc. Logo, o DNA dos pais também é importantemente utilizado para montar o corpo físico dos filhos. Isso é óbvio do ponto de vista físico, mas espiritualmente falando, as informações genéticas dos pais servirão também para criar o corpo físico perfeito e ideal que o indivíduo precisa para evoluir espiritualmente. E isso será de acordo com suas provas, expiações ou missões, através das quais terá que passar ou enfrentar na sua jornada aqui na Terra. Às vezes, por exemplo, um espírito pode pedir para nascer mais parecido com o pai, por algum motivo do passado, a fim de torná-los mais próximos nessa vida. Ou ainda, um espírito necessita nascer com alguma doença congênita na qual tenha que ser usado o DNA dos pais, a fim de que seja programada tal doença no seu DNA. E esse fato, se passado com sabedoria e amor, servirá para a evolução espiritual, tanto dos pais, que terão que cuidar da criança, como para o próprio espírito encarnado nessa criança. Tudo isso se dá de forma extremamente organizada e ordenada com a ajuda dos gênios da genética do astral superior durante o processo de reencarnação. Esses seres trabalham incansavelmente para que essas adaptações celulares ocorram de acordo com a necessidade do crescimento espiritual de cada indivíduo, sendo feito da forma mais perfeita e harmônica possível. Em outras palavras, ao se formar um novo ser com a união de uma consciência ou espírito ao embrião, o fluido vital originado do cosmos é absorvido e transformado em substância que gerencia os movimentos
a saúde e a vitalidade orgânica, obedecendo à programação da consciência relativa ao período a ser vivido. A mensagem inserida no DNA representa a materialização da programação espiritual, que imprime nas moléculas as definições, os projetos e a trajetória a ser seguida pelo indivíduo. A energia ou fluido vital é concedido a cada novo ser conforme a característica e o conteúdo das vivências programadas, as quais estão codificadas no DNA. Gleber et al., 2008. Dessa forma, dependendo da qualidade da energia vital que a consciência ou espírito venha a receber durante seu processo de reencarnação, poderá transpor para as células físicas toda a memória ou experiências de outras vidas, sejam elas boas ou más. Muitos egos ou consciências, ao elaborarem um corpo físico para si, pois lembramos que nossa própria consciência nos diz o que e como devemos passar para podermos evoluir espiritualmente na matéria, no processo de reencarnação no planeta Terra, atraem um contingente de células físicas desorganizadas, em correspondência natural a seu arcabouço psicológico necessitado de reeducação e em decorrência dele. Nessa situação, o corpo nasce deficiente de alguma maneira, seja no aspecto externo e funcional, seja no âmbito da vitalidade. O que suporta a hipótese de cada um vir com um tipo de personalidade diferente e com caminhos diferentes. Ou seja, somos todos iguais perante Deus, mas ninguém é igual a ninguém no aspecto consciencial, pois ainda somos espíritos ou consciências que necessitam evoluir muito mais para chegarmos até Ele novamente, e aí sim seremos todos um só. Não se deve esquecer, todavia, de que podemos mudar nosso caminho. Afinal de contas, somos dotados de livre-arbítrio e assim dignos de escolher o nosso próprio caminho. Esse, na verdade, seria um dos objetivos deste livro: proporcionar conhecimentos mínimos para que o próprio leitor por si só comece a se interessar e a se aprofundar, procurando e pesquisando sozinho por todos os assuntos e temas aqui abordados. Só assim conhecerá mais sobre si mesmo, pois esse é o segredo, que já não é mais segredo há muito tempo. Conhece-te a ti mesmo. Muitos dos seres que ajudam no processo de reencarnação são espíritos dos mais elevados níveis que não mais encarnam no planeta Terra. Lembrando que ao se desagregar o quinto corpo, o astral, o ser não mais reencarna neste planeta, pois foi despojado do organizador do modelo biológico, a não ser por determinação do alto, como foi o caso de Jesus. Ver J.S. Godinho, 2007, para mais detalhes. Um ou outro poderia ser mandado para uma missão especial de vez em quando, mas geralmente não precisam mais reencarnar neste planeta. Enfim, para toda e qualquer doença ou patologia existente na matéria, é possível pensar na hipótese de que ela existe em função da sua pré-existência em algum corpo sutil. Ela também pode ser desencadeada por um desequilíbrio existente entre os corpos mental, emocional, material e espiritual, ou até mesmo pelo desequilíbrio energético dos chakras. Um excesso de energia em um determinado chakra mais do que nos outros pode desencadear alterações metabólicas e funcionais nos órgãos correspondentes ao mesmo. Isso acontece em função das diferentes afinidades de cada indivíduo,
que normalmente acabam sendo exageradamente afloradas, permitindo o esgotamento energético dos outros chakras. O importante nesse momento é ter a consciência que está ocorrendo algum desequilíbrio energético entre os mesmos, realizando meditações para que sejam realinhados. Vale ressaltar que com a própria mente podemos realizar uma transferência energética de um chakra mais energizado para um menos energizado, atingindo novamente o equilíbrio. Porém, com a agitação da vida moderna, as pessoas dificilmente refletem sobre esses aspectos e acabam procurando um médico sem necessidade, achando que está precisando de vitaminas. Não podemos esquecer que somos espíritos atuando através de corpos físicos, ou seja, nós não somos esse corpo físico. Ele é apenas um instrumento perfeito, feito exclusivamente e com as características necessárias para cada um de nós poder usá-lo apenas nesse planeta, a fim de atingirmos um objetivo comum de crescimento espiritual. Sabemos também que ao longo de nossa existência aqui na Terra, podemos desenvolver ou criar hábitos que geram consequências nessa própria vida. Dessa forma, como responsáveis por alimentar os nossos próprios pensamentos, sofremos as consequências. Também é possível desenvolver doenças ou patologias nessa própria existência sem ter tido nenhuma agressão pré-existente em algum outro corpo sutil. Mas isso é um tanto raro, já que para isso deveríamos estar completamente limpos de qualquer memória celular negativa em um primeiro momento durante o nascimento. E além disso, dificilmente regredimos como seres perfectíveis que somos. A tendência é ir para frente e não para trás em nossa evolução espiritual. E se não vamos para frente, ficamos parados ou estagnados. Aí sim, nesse caso, pode surgir uma doença para nos dar um chacoalhão e nos fazer acordar para voltarmos ao caminho do Pai. Afinal de contas, o planeta Terra ainda está recebendo muitos espíritos com necessidades de evolução espiritual rápida, que ainda precisam passar por certos sofrimentos na Terra. Pois quem não aprende pelo amor, deverá aprender pelo sofrimento. Essa é a lei. Mas de qualquer forma, na atualidade, muitos espíritos mais evoluídos, limpos de memória celular negativa, estão reencarnando com a missão de ajudar o planeta e esta humanidade. Basta apenas que eles não se desviem de seus caminhos. Vamos aceitar o fato de que todas as nossas células possuem uma centelha de vida que designa sua função de acordo com o tipo de corpo em que ela se encontra. Assim sendo, quando a função celular de um corpo sutil, por exemplo, corpo etérico, é prejudicada, seja pelo uso de drogas, como cigarro, ou até através de constantes pensamentos negativos, imediatamente ou em longo prazo, dependendo da persistência da agressão, poderá ser irradiado alterações metabólicas e funcionais nas células físicas. Isso futuramente pode desencadear, por exemplo, o surgimento de células indiferenciadas que perderam sua característica morfológica funcional original. Essas células serão mais resistentes e, dessa forma, capazes de sobreviver àquela determinada agressão. Ou seja, um tumor nada mais é do que um conjunto de células indiferenciadas que se transformaram em decorrência de alguma agressão e assim são mais resistentes à mesma. Por isso, um tumor cancerígeno é apenas o resultado de um descuido de nós sobre nós mesmos. Por não querer nos conhecer integralmente, espírito e matéria,
deixamos tal fato acontecer. Infelizmente, quando a doença chega às células da matéria, gerando sintomas diversos, fica muito mais difícil reverter o processo de transformação celular. Não é impossível, mas é difícil, e por isso requer muita fé, dedicação e positivismo. Em outras palavras, um tumor cancerígeno é o resultado de uma série de agressões feitas ao longo dessa e de outras existências. Mesmo que as células físicas possuam vários mecanismos de defesa contra essas agressões, que ao longo da vida não damos valor, o tumor aparece e com muito mais força. Isso acontece pois o balanço sistema imunológico versus células tumorais pende para o mais fraco. Ou seja, abalado e agredido ao longo da vida, o sistema imunológico não suporta e permite o tumor crescer sem atuar sobre ele. Isso já foi relatado por diversos artigos científicos e de tal forma que os pesquisadores dizem não entender por que em determinado momento da evolução tumoral ou dependendo do tipo de tumor, o sistema imunológico parece até ajudar na progressão do mesmo. Em resumo, o sistema imunológico não tem mais forças para lutar. Excesso de depressão, nervosismo, negativismo perante a vida, falta de vontade de viver, desilusões, ansiedades excessivas, estresse, egoísmo, materialismo excessivo, ganância, ódio, rancor e outros vários sentimentos, além da alimentação carnívora excessiva, rica em elementos tóxicos adicionados pelo homem, rica em agrotóxicos, aditivos químicos, sintéticos, diversos dos produtos industrializados, alimentos refinados, sem fibras e sem vitaminas, etc. Tudo isso contribui para uma inflamação crônica no nosso organismo, muitas vezes com aumento significativo da proteína C reativa no sangue. E isso ocorre de forma silenciosa, na qual o indivíduo acaba se assustando quando percebe que ela está elevada em um exame de rotina. Daí para frente, ele começa a buscar a causa dessa inflamação crônica e raramente chega a uma conclusão ou causa única, pois se trata de um dano cumulativo e resposta às inúmeras agressões, como as citadas acima. Sobretudo, essa inflamação crônica gera um gasto energético excessivo para o sistema imunológico e suas células, evoluindo assim para uma estafa completa desse sistema. Por isso, em determinado momento, ele permite que o mais resistente, ou seja, quem conseguiu sobreviver a essas agressões, continue sua progressão, dando-se assim a evolução do câncer propriamente dito. Um fato que ocorre com as células tumorais, contribuindo para a progressão tumoral, é que elas perdem a programação de morte. Assim, mesmo que elas saibam que estão danificadas em seu DNA, elas não mais entrarão em morte celular programada ou apoptose. Tais mecanismos para isso já foram alterados em seu material genético. Não se pode deixar de mencionar o caso de crianças com câncer. Quando uma criança desenvolve um câncer, sem qualquer motivo físico aparente, por exemplo, uma mãe fumante, o que acontece são que as células dos corpos mais sutis, incluindo o corpo etérico, podem estar sujas, entre aspas, de outras existências e necessitam ser limpas. Esse é o único jeito de limpá-las, ou seja, é através dessa descida, entre aspas, dos fluidos densos do etérico para as células do corpo físico, que é feita a limpeza espiritual necessária para que se continue o crescimento espiritual do ser. Por isso que o mais coerente nessa situação, embora seja muito difícil, é agradecer por estar passando por isso, aproveitando a oportunidade de crescimento espiritual sem revolta. Na verdade,
pouco sabe, mas a revolta só atrasa o percurso natural do crescimento espiritual e do fortalecimento do ser integral. No caso da leucemia ou do câncer sanguíneo, tão frequente em crianças, segundo Ramatiz, o elemental primário circula pela contextura do perispírito ou do corpo etérico, polarizando-se mais fortemente nas contrapartes etéreo-astrais, que são as matrizes ajustadas à medula óssea, ao fígado e ao baço, ensejando perturbações perniciosas ao conhecido processo da hematopoiese, ou seja, da formação de células sanguíneas, constituindo aos nossos olhos verdadeira infecção fluídica. E agora vejamos um pouco mais sobre os detalhes desse elemental sob a visão precisa de Ramatiz. A sua configuração mais comum aderida ao perispírito lembra gigantesca ameba fluídica que emite tentáculos sob movimentos larvais incessantes ou assume a forma de exótica lagosta ou réptil aracnídeo, interceptando o curso nutritivo das correntes vitais magnéticas para alimentar a sua vida parasitária e vampírica. A sua ação é interpenetrante na veste perispiritual e condensa facilmente toda a substância mental que, por efeito do mau uso dos dons do espírito, baixa em sua frequência vibratória. Também atua fortemente ao nível das emoções descontroladas e interfere principalmente na função do chakra esplênico, que é o centro etérico, controlador e revitalizante das forças magnéticas que se relacionam através do baço. No perispírito, que é a matriz da organização carnal, já se pode observar então a caracterização subversiva das células neoplásicas do câncer, cuja proliferação anárquica repercute pouco a pouco em direção ao corpo físico, em concomitância com o fluido pernicioso que opera subrepticiamente no seu incessante abaixamento vibratório. Infelizmente, é o próprio espírito do homem que enfraquece o seu comando biológico, que é o sistema imunológico, e concorre com os seus desatinos mentais e paixões violentas para que a manifestação cancerígena se processe mais cedo. Ante a desarmonia verificada nesse comando eletrônico, responsável pela aglutinação atômica que edifica a carne, o miasma astralino intercepta o fluxo vital e perturbam-se as linhas de forças magnéticas que predispõem à harmonia orgânica, resultando a rebelião incontrolável das células. Os clarividentes encarnados podem observar com certa clareza que esse miasma cancerígeno emite uma série de tentáculos ou pseudópodes que, emergindo do perispírito, depois se interpenetram invisivelmente pela pele e pelos órgãos físicos, aos quais se aferram com vigor, traçando antecipadamente o curso anárquico das formações celulares. Doutra feita, estendem-se pela intimidade da medula óssea, do fígado ou do baço, vampirizam os glóbulos vermelhos e caracterizam a hiperplasia do tecido formador dos glóbulos brancos. As células físicas, embebidas por essa essência aviltante e parasitária, se disturbam e atropelam-se em sua genética, materializando-se na carne sob a conformação heterogênea e nociva dos neoplasmas malignos. Fisicamente, a ciência material já desenvolveu bastante pesquisa e gerou bastante conhecimento sobre as diversas moléculas e proteínas envolvidas no processo de progressão tumoral. Todavia, não se consegue chegar a nenhum mecanismo único ou que diferencie das células normais
pois são várias as vias de sinalização celular responsáveis por essa progressão e que, de certa forma, participam diretamente de processos celulares vitais, também nas células normais, impossibilitando assim qualquer ação específica de qualquer agente dito anticancerígeno criado pelo homem sobre as células tumorais. O que o homem tenta até hoje é apenas encontrar formas de minimizar os efeitos colaterais provenientes dessas terapias. Num esforço de manter o indivíduo vivo, todavia, muitas vezes com uma qualidade de vida não muito boa, o problema, como já mencionado, é que nessa tentativa de represá-lo ou desviá-lo do curso de sua manifestação natural para o corpo físico, o câncer ainda pode se tornar mais virulento e irritado, o que não aconteceria se ocorresse juntamente uma modificação espiritual do indivíduo. Tanto é que quando vemos um paciente ser totalmente curado, pelo menos durante certo período de tempo, ou para alguns até o final de sua vida, vemos que isso veio acompanhado de uma significativa mudança interior de valores unidas a um cuidado maior para com a saúde do seu corpo, mente e espírito. Mas essas pessoas que se curam naturalmente não são divulgadas na mídia. Por isso que dificilmente as pessoas acreditam em vias alternativas de cura. Dessa forma, pela falta de divulgação e, consequentemente, medo do desconhecido, que graças a Deus hoje não é mais tão desconhecido assim, graças à internet, as pessoas acabam escolhendo automaticamente a químio ou a radioterapia. Além disso, também já vi muitos casos em que as pessoas têm medo de dizer ao seu médico que não querem fazer químio ou rádio e que querem procurar outra forma de tratar o câncer, mas também não param para refletir que esse médico, o qual prescreve uma quimioterapia, provavelmente não irá conhecer ou seu conhecimento sobre as terapias alternativas será muito reduzido e, por não ser assim sua especialidade, não poderá opinar sobre o assunto. Outro dia mesmo conversei com um médico aqui no hospital onde trabalho e ele me disse que certa paciente com um linfoma, o qual já vinha sendo tratado por ele, todavia sem prognóstico satisfatório, tinha optado por certa terapia alternativa e havia melhorado significativamente. Foi então que ele respondeu a ela que não podia dizer nada, pois não conhecia sobre o assunto, deixando ela livre para continuar a terapia alternativa, já que se sentia melhor com ela. Por isso, aconselho a busca pelo autoconhecimento e o estudo individual antes de tomar uma decisão radical, como a de se submeter a uma quimio ou radioterapia. Esse, na verdade, é um dos objetivos desse livro. Quero mostrar ao leitor que devemos conhecer a nós mesmos, quem somos nós, o que estamos fazendo aqui neste planeta, e dessa forma vencer essa e outras doenças com consciência, sabedoria e amor.